Isso. Vai. Bom, então vamos lá, né? A gente então vai começar esse ano com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Esse capítulo nos traz esses itens, né, que eu já falei: o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, instruções dos espíritos sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. Hoje nós vamos começar com o item 1 e vamos até o item 5 e vamos falar sobre o poder da fé. Antes de começar a falar sobre o poder da fé, eu acho que a gente deve iniciar exatamente lendo o item 1. Por quê? Porque esse item 1 é exatamente a base do estudo de hoje. Tá? Então, nós vamos ler literalmente o item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. A nossa conversa hoje, gente, então, é sobre fé. Como sempre eu gosto de fazer, eu acho importante a gente definir a palavra fé, até porque ela se tornou um pouco corriqueira, né? Hoje se tem fé em tudo, fé na mesa, fé no jogo de futebol, enfim, virou uma palavra extremamente corriqueira e com sentido pura e simplesmente de crença. E nós vamos ver que não é só isso. Então, a origem etimológica da palavra fé tem duas origens. O termo grego pistia, que quer dizer acreditar. Entretanto, ainda incompleto, pois não basta crer, é necessário também compreender a razão pela qual se crê. Esta é a chamada fé raciocinada que a gente tanto ouve, né? Então, por que a fé não pode ser considerada só uma crença? Porque quando a gente fala que crê em alguma coisa, dá uma sensação de esperança. Eu creio que tal coisa vai acontecer, eu creio que é uma coisa que a gente joga para frente. E a fé não é só esperança, a fé é uma certeza na providência divina. Então, não é só crer. No texto do Novo Testamento, aparece muito essa palavra grega, pistes, acreditar, mas eles associam acreditar com agir de acordo com aquilo em que eu acredito. Então, não basta eu acreditar se eu não tiver uma conduta de acordo com o que eu acredito. Lá no Céu e Inferno, Kardec diz: o espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. Com isso, então, nós vamos agora entrar nos conceitos de fé cega e fé raciocinada. A fé cega é aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto verdadeiro como falso, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Por estar apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Impor a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Já a fé raciocinada é a fé que se baseia na verdade,
garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento, uma vez que o que é verdadeiro na sombra também o é na luz do dia. Então, essa fé se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê e tem certeza, pois compreendeu. Como diz Kardec, fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso, Kardec afirma que não se pode prescrever ou impor a fé àquele que a tem. Ninguém a poderá tirar daquele que a possui. E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Ele diz ainda que a fé é sinal evidente de progresso. Então, nós vamos ver também uma outra definição de fé. A origem em latim da palavra fé vem de fides, que também possui o sentido de acreditar, mas agrega a esse o conceito de fidelidade, ou seja, é necessário que sejamos fiéis ao objeto de nossa fé. Falando em fé religiosa, estamos falando em Deus. Portanto, é preciso que sejamos fiéis a Deus, e isso só é possível seguindo os seus preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aqui nós vamos parar um pouquinho para a gente fazer um raciocínio. A palavra fides, então, a gente viu que significa fidelidade. É o mesmo radical que dá origem à fé. Se fé é fidelidade, e fidelidade pressupõe um relacionamento, a minha fé em Deus vai se basear no relacionamento que eu tenho com Deus. Tá? Então, a virtude fé tem a ver com fidelidade. Eu só posso ser fiel a Deus se nós nos relacionarmos. Isso é óbvio, né? Ele é o outro. E aí nós vamos parar para pensar no estágio que nós estamos, a gente ainda tem muita dificuldade de se relacionar com o outro. A gente ainda age igual criança. A criança, ela vê o outro como uma extensão de si. Ela só vai perdendo isso aos poucos, com o amadurecimento. O bebê nasce, ele não diferencia o que é ele não tem consciência de si. Ele e a mãe são uma coisa só. E ele vai crescendo, e enquanto ele é pequeno, ele continua achando que os outros são uma extensão de si. Mas isso é a criança. Só que muitos de nós ainda chegam na idade adulta esquecendo que o outro não é uma extensão nossa. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de entender o outro. Por quê? Porque o outro tem gostos e ideias diferentes. E a gente não aceita isso. Então, num relacionamento, e isso a gente está falando de um relacionamento entre iguais. Agora, imagina com Deus. Aí mesmo que piora. Por quê? Porque nós somos relativos e Deus é absoluto. E a gente sempre acha que sabe o que ele vai fazer. Só que não tem como. Então, todo o propósito de Deus se realiza. E se a gente tem um relacionamento bom com ele, tem essa fidelidade, ou seja, essa fé, a gente não se decepciona, não se entristece, porque sabe que ele vai concretizar um propósito que é bom para nós. Então, fé é o supremo desafio humano, porque chega um momento em que vem o seu teste. A gente passa a vida toda dizendo tem fé, tem fé, tem fé, mas chega um momento que vem o teste, que é a entrega. Você é capaz de se entregar a esse outro? Você é capaz de se dar inteiramente a esse relacionamento? Então, até aqui, vamos ficar com essas definições. Tá? Fé como acreditar e agir, crer, confiar e ser fiel. E quando é que a fé surge em nós? Nos humanos, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está sempre presente nos seres humanos, desde a sua criação,
mas necessita ser desenvolvida. No princípio, apenas acreditamos, depois compreendemos e, finalmente, a vivenciamos. Como que a compreendemos? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Foi o que eu acabei, a analogia que eu fiz entre a criança e o adulto, ou seja, nós espíritos ainda muito infantis e mais evoluídos. Vê bem, olha lá, a fé ingênua ou infantil. Eu acredito simplesmente sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acredito em tudo que me dizem, simploriamente e ingenuamente. Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude. Procurar compreender os fatos demonstraria falta de fé. A gente ainda ouve muito isso. Como você questiona isso? Né? Ainda tem gente que não se dá, que não acha certo questionar os desígnios de Deus, vamos dizer assim. E veja como é igual a criança, né? Por que é uma fé infantil? Porque a criança também acredita em tudo que a gente fala. Tudo que se diz para a criança, ela acredita. Ela não precisa de prova, ela não pede prova daquilo que você está falando. E é assim que muitos de nós ainda agem com relação à fé. No livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel se era possível definir a fé, na questão 354. E ele vai responder da seguinte forma: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Lembremos-nos que Maria, não sei se todos lembram dessa passagem, quando Gabriel fala para ela da gravidez, fala de Jesus, explica a situação toda, ela simplesmente responde isso. Isso é ter fé. Imagina se um de nós aceitaria uma situação dessa. Vamos nos colocar no lugar de Maria. Aparece um anjo aqui e fala isso. Dificilmente um de nós diria, tudo bem, faça-se em mim a vontade do Senhor. Então, a fé cega não examina nada, aceita sem nenhum controle, tanto falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão, mas não admite o erro. Quem tem essa fé vive em constantes conflitos. Se acham donos da verdade, combatentes a tudo e a todos que não estão de acordo com seus pontos de vista. Essa fé, levada ao excesso, produz o fanatismo religioso, que causa tanto mal para a humanidade. A verdadeira fé não é nem antirracional, nem irracional, não desconhece, nem renega o saber, fundamenta-se na razão, se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixando atrás de si nenhuma dúvida. A fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. No item 3 desse capítulo que a gente está estudando, vamos ler aqui. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falhece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. No item 2 desse mesmo capítulo,
a gente vai ler sobre a fé em si mesmo. Então, a gente já definiu fé, já compreendemos que fé não é simplesmente crença, vamos só fazer aqui uma recapitulação. É também agir de acordo com aquilo em que diz ter fé, é crer, confiar, ser fiel a tudo. No caso, nós estamos lidando com a fé religiosa, logo, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Agora, nós vamos falar um pouquinho do nosso relacionamento conosco mesmo. Tá? Então, nós vamos ler lá no capítulo, no item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, todos nós temos que ter esta fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material, mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho e em ambição desmedida. Jesus diz lá no item 1 que a gente leu, que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda terá capacidade para remover montanhas. Essas montanhas, como todos os discursos de Jesus, simbolizam nossas dificuldades, resistências, a nossa má vontade, em suma, com tudo que a gente se depara, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quantas montanhas ainda temos que vencer? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Se Jesus diz que somos deuses, precisamos acreditar em nós e no Pai. A mulher hemorroísta é um exemplo enorme disso. Ela acredita e vai atrás. Em todas as curas de Jesus, ele fala, tua fé te curou. Vá e não peques mais. Vejam como a fé em nós é importante, né? E no item 5, nós vamos ver que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Vamos lembrar de novo lá do início do capítulo, onde o pai que pediu socorro aos discípulos vem questionar Jesus, pedir Jesus ajuda, já que seus discípulos não tinham conseguido. E Jesus diz que eles não conseguiram porque não tinham fé. Não só fé no Pai, fé neles. Né? Então, achei importante aqui, eu achei essas 3 definições de vontade, porque vontade é tudo. A gente tem que ter vontade, não é vontade da boca para fora, é vontade que vem de dentro. Allan Kardec diz que a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia e tornado força motriz.
Leon Denis também se refere à vontade como uma força motriz. A vontade dá aos fluidos espirituais que nos cercam qualidades boas e saudáveis ou mais e doentias. Isso está lá na Revista Espírita, de março de 1865. E Leon Denis, no Problema do Ser do Destino da Dor, vai dizer que os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, olha o poder que nós temos. Não foi à toa que Jesus disse que nós somos deuses, que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Mas nós não temos essa fé em nós. Nós não acreditamos que nós temos essa potência divina dentro de nós. O que nós precisamos, então, para aumentar essa fé, né? Ter a vontade, que acabamos de ler a importância da vontade, a renovação da alma, ou seja, a reforma íntima, porque a gente só evolui se autoconhecendo. Daí a importância, daí o Espiritismo abordar tanto o autoconhecimento, tem até questão 919, se não me engano, do Santo Agostinho dizendo, conhece-te a ti mesmo. Isso é importantíssimo, porque a gente só vai evoluir a partir do autoconhecimento. E buscar o conhecimento e estudo, porque acabamos de ver, a fé raciocinada precisa do conhecimento e do estudo para ela ter embasamento, porque a gente só tem fé com o conhecimento. A fé arraigada, ela depende do conhecimento e do estudo. E aqui lembro a frase, conheça a verdade e a verdade vos libertará, como Jesus falou. E para encerrar essa aula, eu separei essas palavras de Meimei, porque resumem tudo o que falamos. A começar pelo título. Vocês sabem o que significa confia, confiar? É você fiar com, tecer com. Olha a fidelidade, olha a fé. Porque se eu sou fiel, eu teço com, eu construo com, eu estou com o tempo todo, eu sou fiel a. Meimei vai dizer, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O espírito chamado José nos diz que, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham um homem para o bem. É a base da regeneração. Lembrando que confiança é a primeira virtude do homem de bem. E nós todos estamos aqui para evoluirmos, para nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. E é isso. Nossa! Eu gosto da Tereza, que ela sempre se manifesta, ela não me deixa no vácuo. Tem muita coisa para pensar aí, né?
Muita coisa que a gente, vamos dizer assim, a gente identifica, né? Pode até se identificar, né? Também. E são coisas que é importantes para a gente pensar, né? Dentro desse Assim, tema tão eu acho que importante. uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Não sou eu fazendo para vocês, é: a que servimos? Né? Aquele capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon fala mais ou menos sobre isso, que a partir do momento que eu me relaciono, quando o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, não significa que você não possa amar mais nada. Você pode amar várias coisas, você pode esse amar aí é no sentido de se entregar, de construir. O mandamento apenas diz que é sobre todas as coisas. Então, uma vez que você tem essa fé divina e você confia em Deus, você confia o tempo todo, né? Não é só quando está tudo bem, ou quando ele age de acordo com o que você acha que é o legal para você, né? E a gente ainda está muito nessa, nós ainda, ao estudar isso, eu realmente concluí que a maioria de nós ainda somos muito infantis nesse quesito, entendeu? Ainda somos muito tomé, né, para muitas coisas, tem que ver para crer, tem que passar por aquilo. Não à toa a gente está aqui, né, num planeta de provas e expiações exatamente para isso, né, para aprender. Se a gente já tivesse passado disso, não estaria aqui. E aí eu fico questionando, né, porque a fé é uma construção, né? Tem gente que acha que quando você tem fé, você não vai sofrer, não vai ter dor. Não, pelo contrário, né? Justamente a dor e o sofrimento surgem para estimular a sua fé, para testar a sua fé, né? No que eu estou depositando minha fé? Quando o sofrimento aparece e eu acredito na vida futura, porque eu me digo espírita e eu sigo a doutrina espírita e acho a doutrina espírita perfeita, acho que eu gosto de viver pensando naquilo tudo que a doutrina espírita me traz, aí na hora do sofrimento, como é que eu vejo esse sofrimento? Né? Eu acho que há que se parar para pensar nessas coisas, né? Eu acho que a grande prova está justamente aí no sofrimento. Eu acho que ela vem justamente até para você testar sua fé realmente. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa super saudável e com 62 anos de idade descubro uma doença hereditária que vai, se não for tratada, né, ela não tem cura, vai deformar todos os meus ossos, eles vão crescer para fora. E quando eu descobri isso, né, que ocorreu, a descoberta, até porque ela é silenciosa, foi interessante porque no primeiro momento que eu recebi a notícia, né, claro, eu senti tristeza. Eu nunca senti revolta de nada do que eu passei na vida. Eu fiquei triste. Mas depois, com o tempo, né, eu faço tratamento, enfim, essa coisa toda, eu descobri uma coisa. A doença ela foi descoberta justamente logo no princípio. E não foi nem pelo médico que tinha que descobrir. Tinha que ser descoberta pela minha reumatologista, e quem descobriu foi o meu clínico geral. Então, foi engraçado porque ela foi descoberta tanto do princípio que a doença não conseguiu fazer exatamente o que ela tinha que fazer, né? Porque quando a gente coloca um ácido no sangue, e esse ácido, então, ele mantém ela paralisada, né? Ela não avança até a hora que o organismo disser agora não.
Mas é interessante porque depois eu comecei a analisar e eu pensei para mim mesma, caramba, eu tive uma grande ajuda divina, porque a doença foi descoberta, né, logo no princípio. E, graças a Deus, já tem 6 anos que eu tomei a primeira ampola desse ácido e até hoje ainda não tive necessidade de renovar. E tem pessoas que, às vezes, logo de cara, quando é descoberto, às vezes tem que tomar umas 3, 4 ampolas para poder o organismo assimilar e colocar em prática, né, o que o remédio tem que fazer. Então, eu consigo conviver bem com ela, eu entreguei isso a Deus, eu acho que se ela estava lá guardada lá na minha hereditariedade, algum motivo tem, não é à toa, mas eu não consigo me sentir assim, desventurada, entendeu? Oh, meu Deus, entendeu? Por que tenho isso? Eu não consigo ver dessa forma, entendeu? Eu consigo, depois que eu aprendi muito com as aulas da Dona Maria da Glória, eu fui conseguindo analisar, observar e até mesmo entender, né, o que a gente está fazendo aqui, por que estamos aqui, né? Cada um tem a sua missão, ela pode ser, de repente, veiculada da forma de aprendizado, da forma de serviência, né? Da forma de você ajudar o próximo, né? Porque o médium, na realidade, ele tem essa peculiaridade, né? De, através da sua mediunidade, ajudar outras pessoas, né? No sentido, às vezes, até não só do ensinamento, mas também de amenizar, né? Quando a pessoa, às vezes, está desesperada, enfim, essa coisa toda. E é engraçado porque, de alguma forma, eu recebi essa ajuda, sim. Por quê? Porque tudo isso aconteceu justamente quando eu comecei a ir para o passe da ajuda de saúde. E, de alguma forma, eu fui ajudada porque eu não sei quem foi que me atendeu na época, mas eu me lembro que, quando eu fui para o centro, geralmente, eu sempre era atendida, né, pela parte de desobsessão, e um dia alguém olhou meu cartãozinho, aí virou para mim e disse assim: a partir de agora você vai para a saúde também. Então, eu acho que, na realidade, a gente tem, sim, essa ajuda, né, de alguma forma. Talvez está dentro de sei lá, de um merecimento, alguma coisa assim, não importa, mas eu sempre acreditei, sim, que alguma ajuda a gente tem, dentro daquilo que a gente necessita. Às vezes a gente não enxerga. Mas Todo mundo... Deu um barulhinho aqui, a minha coisa não está muito boa. Todos nós, todo mundo tem ajuda, né? Acho que uma coisa assim que a gente tem que, assim, nunca esquecer, tá sempre com isso na cabeça, porque às vezes a gente, por participar, ou por frequentar, ou por ser, né, de uma determinada, estar dentro de uma casa religiosa, sim, qualquer que seja a religião, parece que nós temos uma proteção maior do que outros, né? Que às vezes não tem religião. Você está privilegiado, né? Por isso. Que a gente está privilegiado. A gente está assim, evoluindo. Na verdade, assim, não existe isso,
né? Porque independente de nós termos religião ou não, a espiritualidade superior, ela está sempre nos atendendo naquilo que é possível atender, né? Porque depende de nós também. Sim. Então, né? Eu Porque acho. depende de nós. Esse negócio, você falou religião, na mesma hora me veio a palavra religare na cabeça, e na mesma hora me veio que nós estamos num estágio em que nós nos afastamos tanto, nos desconectamos tanto de Deus, que agora o nosso caminho é justamente tentar essa reconexão, né? E nós ainda necessitamos das religiões para isso, ou seja, são os meios, né, que a gente ainda precisa, ainda dentro do raciocínio da nossa infância espiritual, né, a gente ainda precisa de alguém assim, de vez em quando pegar a mãozinha, né, vem aqui, ó, é por aqui, outra é por ali, entendeu? E aos poucos você vai aprendendo que aquilo ali, tanto é que dizem que no futuro, a religião do futuro é amor. Não vai ter religião A, B, C, D, E, F. Eu não consigo. Então, eu sinto que a necessidade, né, do ser humano, enquanto aqui no nosso planeta, é essa, entendeu? No nosso inconsciente, todos buscam essa reconexão. Agora, o fato de ter uns que ainda não pensam nisso, não estão nem aí, enfim, seriam os sem religião, vamos dizer assim, não significa que eles estejam desamparados. Claro que não. Não, Porque claro que não. somos filhos, né? Todos somos filhos. Ou até não estão desamparados e também não deixam de estar conectados a uma força maior. Sim, né? A gente pode aprender muito sobre isso e sentir na pele também nessa época de pandemia, em que nós fomos obrigados a estar sós, a ficar só. Só, que eu digo, uns sós, né, literalmente, outros com a família, com o companheiro, com alguém que a pessoa, né, more, mas tivemos que nos distanciar das outras pessoas, dos locais aonde nós íamos, do trabalho, né, do trabalho material, da nossa profissão, quer dizer, alguns, né? Os médicos não foram isentos disso, né? Equipes hospitalares de forma alguma. Mas, pelo contrário, né? Mas a gente não vai entrar aí por essa vertente. Mas, assim, isso nos deu também um aprendizado grande de sentir confiança, que é o que a Adriana trouxe, a questão da fé, né? Da fé em Deus, mas também a fé em nós, que eu acho que é uma coisa que uma grande maioria de nós ainda não tem, que é a fé, a certeza de que nós somos capazes, de que nós, quando colocamos, como ela explicou, a vontade firme, né, à frente, irradiando essas vibrações de amor, vibrações de nível superior que nós muitas vezes somos envolvidos, ou por uma leitura, porque estamos fazendo uma meditação, estamos tendo esse contato com Deus, temos a condição de fazer esse contato direto. Nós temos que entender que a gente não precisa de intermediário para falar com Deus, que a gente pode falar direto. Então, assim, eu noto também, só vou falar isso para cada um falar, tem muita coisa importante para falar dessa aula. A gente também não depositar as nossas, aquilo que a gente consegue, ou uma melhora de saúde, ou seja lá o que for, na mão de um outro, de uma outra pessoa, que se apresenta como médium. Eu ouço muito vocês falando sobre isso, como isso é um assunto que me é caro, vamos dizer assim, né? Que às vezes a pessoa fala, porque eu tive fulano e tal, não importa que se foi uma pessoa ou um grupo, não importa. Tudo que acontece conosco é pela vontade de Deus, né? E porque nós construímos isso, esta vontade de superar
o problema A, B, C, D, Y, X, Y. A espiritualidade superior, ela pode querer, e ela sempre o faz, ela sempre faz o melhor para nós. Só que nem sempre nós temos essa capacidade de enxergar, nem sempre a gente está aberto para isso. Então, eles jogam, vamos dizer assim, é um balde d'água para cada um, eles jogam um balde d'água, mas às vezes a gente só consegue absorver algumas gotas, né? E não tem essa autoestima, não sente que foi criar autoconfiança, exatamente, não sente que ele foi criado para desenvolver isso. Nós fomos criados para desenvolver isso, que é o amor por nós. Sim. Não é um amor egoísta. Por isso que eu gosto das curas de Jesus. Jesus não cura ninguém diretamente, né? Tanto que ele sempre fala isso, a tua fé te curou. Quer dizer, mostrando que nós temos que confiar nessa nossa potência divina. Entendeu? O germe está lá. Nós somos centelhas divinas. Somos coautores dessa criação. Entendeu? Então, não é só... porque muita gente age de uma forma até meio passiva demais, né? Seja o que Deus quiser. Aí você fica sentado no sofá esperando alguma intervenção divina. Quer dizer, e não é por aí, não foi isso que Jesus veio trazer. A fé em Deus, sim, no sentido de você saber que há algo, alguém, uma força maior que está com você o tempo todo, entendeu? E que vai toda hora colocar você no caminho que você tem que ir, mas quem vai andar é você. Quem Isso. vai escolher, porque Deus deu o livre-arbítrio e ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas ele está lá, ele não larga. Você quer ir por lá? Então, Dani, você vai sozinho, você que se vire. Não, entendeu? Ele vai, caiu, ele vai dar oportunidade, ele vai dar instrumentos para que a gente saia daquilo ali. Só que a gente anda de um jeito que a gente muitas vezes não vê. É o que a Valéria falou. Entendeu? A gente fica esperando muitas vezes uns acontecimentos assim, quando às vezes um telefonema errado, ou sei lá, vem voando um papelzinho e com um negócio escrito. Deus dá um jeito, entendeu? Ops, é isso aqui. Seja através de quem for, do que for. É um abraço, né? É um abraço que cura. Um sorriso. É um sorriso, é uma conversa, é um ouvir uma pessoa que está... Às vezes aquilo é muito maior do que se imagina, né? Sim. Então, a gente tem que, assim, ficar atento para a gente não entrar nessa questão que a Adriana também falou, da fé ingênua, né? A fé ingênua, ela leva a gente, às vezes, para um lado assim, que não é muito legal e também faz mal para outras pessoas. As pessoas a quem nós depositamos a nossa fé, né? Uhum. Eu vou na igreja tal, ou eu vou no tal lugar, porque lá tem alguém, tem um padre, ou tem um médium, ou tem não sei o que cura, e eu vou lá e vou me curar. Ninguém cura ninguém. Sim. Nós nos curamos, porque Deus, como a Adriana falou, ele tá o tempo todo, ele está emanando amor, amor. O que vai nos curar? Qual é a única medicação capaz de nos curar? É o amor. Então, quando a gente vai endireitando os nossos caminhos e vai acreditando que a gente é capaz de perdoar, que a gente é capaz de superar as dificuldades, né? Que a vida, essa vida que Deus nos deu, ela não finda, ela finda materialmente. Mas nós recomeçamos, e recomeçamos de novo, e de novo, e de novo, até que a gente, né, vá crescendo, vá construindo essa fé verdadeira dentro de nós, para que a gente mesmo tenha capacidade, porque Jesus falou, né, Adriana? Né? Aquilo que eu faço, podeis fazer muito mais. E eu posso falar um instantinho? Com certeza.
com relação aos pontos colocados pela Valéria, com relação à aula, quando a Valéria coloca que eu também sinto assim, não é necessário haver religião nenhuma, nem você estar ligado a nada que diga respeito a crenças e religiões aqui no mundo material, a gente tem aquela passagem do centurião romano. Ele era um centurião romano, ele não era um seguidor de Cristo. E ele demonstrou aquela fé tamanha que Jesus falou, que não viu em lugar nenhum uma fé como a daquele homem que pediu que curasse o seu servo. Então, aí junta-se, inclusive, na minha maneira de ver, o amor que ele tinha por aquele servo, a maneira como ele tratava os servos dele, como iguais, ao lado da fé que ele tinha, da certeza que ele tinha que Jesus, bastava que Jesus dissesse algo, e o servo que estava lá longe iria ser curado. Isso é uma coisa assim que vem, a meu ver, demonstrar a questão do amor envolvido, da fé envolvida. Jesus, né? Todo mundo, não sei se todos conhecem a passagem, mas é a passagem que caracteriza bem que ele não era ligado em religião nenhuma, nem seguidor de Jesus, mas ele tinha a confiança que isso ocorreria, bastava que Jesus dissesse uma palavra. E o caso que a Adriana citou da passagem da mulher hemorroísta também é super clara e evidente que a vontade daquela mulher, a certeza que ela tinha de que se ela ao menos tocasse em Jesus, ela ficaria boa. Quer dizer, ela usou a vontade, ela usou a ação através da vontade e houve a cura, né? Que também foi outra passagem que... são duas passagens, a meu ver, bem marcantes. E ela teve, né? Ela teve a fé, como a Adriana colocou, acreditar e agir. Isso, ela foi. Porque ela passou anos, muitos anos da vida dela com aquela enfermidade. Exatamente. Mas ela confiava que um dia ela iria se curar. Isso. Ela nutria isso dentro dela. Então, naquele momento, né, que ela chega, ela sabia que bastava que ela tocasse as vestes dele. Exato, é a fé humana, ela tinha. Porque ela já tinha feito o quê? A vontade e a transformação. A vontade é tão importante, a vontade é tão importante que na outra passagem também do cego, também é a mesma coisa. Entendeu? A gente tem, eu não sei se é Rossandro, um desses que são psicólogos também, eles falam muito disso, que no meio da multidão, Jesus pergunta, quem me chamou? Aí, o que você quer? Quer dizer, aí ele questiona. É claro que Jesus sabia o que ele queria, mas ele tem que falar, quer dizer, tem que ter o movimento da pessoa, né? Tem que ter a sua vontade, entendeu? De largar, e a humildade, né? E a humildade de pedir, né? A gente fala assim, às vezes as pessoas nos ensinam, tem que rezar, você tem que orar, tem que orar. A gente pensa, né? Quando a gente começa, né, lá, pequenininho, a gente pensa que a gente tem que orar porque Deus precisa ouvir a nossa oração. Na verdade, nós é que precisamos ouvir a nossa oração. A nossa mente, o nosso coração precisa se conscientizar de que a gente precisa pedir. Sim. Porque nós somos pequeninos, né? Para que nos fortaleça e a gente consiga ter coragem, a vontade firme, a reformulação íntima, essa coisa toda que foi falada, para poder vencer. Deus sabe o que a gente precisa. Nós é que precisamos saber que nós temos que nos fazer humildes para que a gente possa entender, né, essas adversidades, todas que a gente vive, que acontecem conosco, que são todas lições que nós precisamos aprender, né? Com fé, né? Com a fé verdadeira, né? Não achando que, porque eu estou na religião A, B, C ou D, ou porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu, então, tenho ali alguma coisa de privilégio diante de outros que não têm, né?
Não é assim. Isso Não é também assim. é um Não é isso que o pensamento Espiritismo infantil. Pois explica, Isso também é um não é pensamento isso. infantil, O né? Vão me Espiritismo proteger. Não, sou eu que tenho que fazer alguma coisa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não, mas a gente, não, enquanto eu estou ali dentro daquele templo de pedra, e Jesus já falava do templo de pedra, mas a gente ainda faz questão, né? Ainda precisa, mas a gente acha que só ali é até engraçado que tem vários palestrantes que comentam isso, né? Dentro seja da igreja, do templo, da igreja evangélica, enfim, não importa. Dentro do templo de pedra, todo mundo vira santo, né? O amigo pisa do pé, não precisa se preocupar, isso acontece. Doendo pra caramba, com vontade de xingar a criatura, mas está dentro da... Aí sai na rua, outro pisa, você já dá um safanão, xinga, ou seja, a gente engana a gente mesmo, né? Como se Deus só estivesse com a gente ali no templo. Aí ali dentro do templo, todo mundo vira santo, todo mundo ama o próximo como a si mesmo, aquela coisa toda. Bota o pé para fora do templo, pronto. Como se Deus não fosse ver a gente fora do negócio. Tanto que muitas... o pessoal até brinca, né, dizendo que muitas sessões de desobsessão, os espíritos falam isso mesmo, você aqui falando desse jeito, mas lá fora, não sei o quê, esculhando... Isso. Os grupos, né, os grupos de qualquer religião, né, em qualquer lugar que a gente esteja, né, inserido, eles são importantes para que a gente possa se unir com outras pessoas e deixar sempre vivo aquele caminho, né? Para que a gente não se perca, mais uma vez, não se desvie. Né? Quando a gente vai se desviando, tem sempre algum amigo que vai, puxa a gente, né? Dá uma chamada e tal, vem cá, vem para cá e tal. É importante para a gente, na condição que a gente ainda está, né? Então, a gente precisa de estímulo, precisa de prova, né? Precisa de uma série de coisas. Digamos que a gente ainda está na fase escolar. Ainda não atingimos a fase de autodidatas. Então, a gente está precisando do primário ainda. Assim a gente se fortalece, né? A gente se fortalece o outro nos fortalece nessa troca. É o que mais ou menos a gente faz aqui, né? Um ajuda o outro, né? Então, mas, sem dúvida, eu também acho que a gente ainda tem a necessidade do templo de pedra, mas se a gente for ver no Novo Testamento, a gente vê as comunidades de Paulo, a igreja de Coríntios, não era um templo, é uma comunidade de cristãos que Paulo escrevia para eles. Não existia um templo em Coríntios, em Éfeso, em Tessalônica, não existia um templo. Era uma comunidade. Um templo de pedra, né? Não era um templo de pedra. Não era um templo de pedra, mas tudo bem. Eu entendo. O cristianismo assim começou. Mas nós agora, a gente ainda tem essa necessidade, sim. A gente ainda tem. E quando fala na fé, eu sigo muito pelo lado da fidelidade. Assim, penso eu, na minha cabeça, assim, eu vou ter a fé, tenho que construí-la dia a dia, momento a momento, porque a fidelidade a Deus, na minha cabeça, é viver a vida conforme as leis divinas. Se você acredita que você está dentro das leis divinas, você tem a fé, porque o que quer que te aconteça, você vai saber que foi o que tinha que acontecer, porque em algum momento, em alguma encarnação, em algum momento desta vida, você não respeitou a lei divina. Então, se algo ocorre de ruim, aquilo que está ocorrendo de ruim, eu tenho que processar de tal forma a me resignar. Esse é o pensamento que eu faço. É a resignação que prova, digamos assim,
que você tenha fé, porque, em contrapartida a isso, tem a revolta. Ah, É revoltou-se. Cadê a fé? Uhum. É verdade. É isso aí, ter É a consciência. maturidade, né? A Não, maturidade espiritual, né? Que a gente ainda não. A gente ainda A não gente tem. está chegando, aos pouquinhos a gente vai se esforçando, É, né? Para somos poder crianças conseguir. espirituais, mas estamos não, tentando, né? estamos caminhando. É. Aí vem aquela frase de Paulo, né? Graças a Deus já sou o que sou. É, É isso aí. graças a Deus, é. Posso falar uma coisinha rápida? Deve. Claro. Não, adorei tudo que nós estamos falando. Quer dizer, eu ainda não falei, né, mas eu vi muito. Eu acho que é tudo muito complexo, né? A gente procura ter na escrita a compreensão de que está escrito lá, né? Então, a fé é uma coisa, na minha opinião, que ela é muito complexa para a gente. Então, a gente divide na fé, na que não é raciocinada, na que é raciocinada. E a gente vê em determinado momento Jesus Cristo fazendo milagre como uma pessoa que a gente não sabe qual é a fé que ele tem. Ele tem, porque Uhum. naquele momento houve a sintonia que facilitou que houvesse aquilo. Porque, na minha opinião, pode ser que eu esteja completamente enganado, mas aquilo foi uma atuação científica, né? Sim. Ele conhece Sim, o sim. fluido, sabe o que vai fazer, conhece tudo e, cientificamente, coisas que nós não ainda chegamos, nós estamos na página 2 ainda, né? O livro tem mais de 1 milhão, e a gente não percebe, aí chama de milagre, que é uma coisa desconhecida e que a gente não sabe como aquilo se faz. Então, até a própria fé, para que a gente procure compreender, a gente divide em duas, né, como se elas fossem completamente separadas. Na verdade, elas são juntas. A fé é uma coisa só. Sim. Só que Uhum. a gente, às vezes, não se dá conta de como é que é a fé de verdade. Aquela fé que nos faz nos aproximar e ter essa sintonia. A sintonia da oração. Na hora que a gente está orando, às vezes a gente fala a oração de uma forma que a gente não está nem pensando na palavra que está dizendo, parece um mantra, né? E, na verdade, a oração é a hora em que tem que haver a sintonia, e a sintonia que nos liga. E o que eu imagino que naquele momento estava acontecendo, a tua fé te curou, é uma coisa mais complexa só do que a fé do desesperado e a fé de quem está entendendo. Isso Sim. não tem um limite lógico. Isso é uma coisa, no meu modo de ver, mais complexa. E nós estamos hoje aqui tendo... muito obrigado, Adriana. A gente está tendo essas colocações todas que acabam nos colocando mais essa ideia que a gente tem que desenvolver. Então, eu não costumo fazer anotação, não, mas até hoje fiz. Interessante que a conversa estava indo para um lado e a Adriana voltou a falar na fé cega e na fé raciocinada, que era exatamente o que eu queria fazer uma consideração, que é essa consideração. E a própria religião, nós todos somos templos. Nós somos templos, nós não precisamos de mais nada. Infelizmente, nós estamos ainda muito enfraquecidos e temos necessidade de estar perto de outras pessoas e, em conjunto, um vai dando força ao outro para que aquilo acabe acontecendo. Então, a gente vai aprendendo com um, às vezes colabora falando alguma coisa, no momento de dificuldade, você está lá solidário. Então, como nós somos tão imperfeitos ainda, o templo de pedra ainda muitas vezes é necessário. Quando eu entro na cabana, parece que eu estou entrando em outro mundo, que não é o mundo que eu vivo normalmente. Então, quando eu estou lá, eu sinto energia, essa coisa toda, entendeu? Começo a sentir sair da minha mão energia, do nada. Então, isso é mais pela nossa incapacidade de evoluir com mais rapidez
E aí é obrigado, né? A gente é obrigado a ter uns atalhos, e os atalhos, na verdade, acabam sendo a religião, seja ela qual for, cada uma vai atuar num sentido, desde que todas elas tenham a parte moral como sendo o centro, né? Então é isso. Concordo, amigo Alberto. Que a questão é que eu acho que a fé realmente ela tem que ser construída, porque a minha fé, né, a fé que a gente tem, por exemplo, você está diante de uma prova, não é só doença, não é só enfermidade, você está diante de uma prova muito forte, muito grave. Você né, procura se recolher, você procura fazer as suas orações, buscar esse contato divino para você se fortalecer. Mas, como minha fé é vacilante, eu fico me perguntando, será que eu mereço que isso aconteça, que isso seja da forma como eu estou? Porque, no fundo, é a forma como eu estou desejando que aconteça, né? É claro que eu já passei por dificuldades várias e que eu sabia que eu estava ali, né, diante de uma situação que poderia sair do jeito que eu estava desejando ou não, né? E aí vem o trabalho da resignação. Eu acho que é tudo é um conjunto de coisas. É como o irmão está falando aí, né? A gente é uma coisa muito ainda é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, tem que ser muito construída mesmo, né, dentro de cada um de nós. Porque, eu estou tempo de pedra ou não, eu acho que, por exemplo, essa coisa de estarmos juntos, vocês já falaram aí, é a força que a gente recebe, né, para que essa nossa fé seja estimulada, seja trabalhada através dos nossos encontros, através das nossas preces, através dos nossos estudos. A gente vai buscando fortalecer essa nossa fé. Mas ela ainda é muito vacilante. A minha, pelo menos, né? Ainda é vacilante. Será que vai? E quando a gente está com uma situação muito difícil, né? É claro que eu não sei, no fundo eu quero que isso se resolva dessa forma. Mas será que vai ser assim? Aí começa aquela coisa, né? Será que vai ser? Será que às vezes é difícil mesmo, Glória, né? Todos nós sentimos, às vezes é difícil. Não é fácil. Também sinto que a minha é vacilante, Glória, e a gente questiona mesmo. Será que vai ser assim? Será que vai ser isso, do jeito que, no fundo, é o que eu estou desejando? Mas não é. Eu não sei se é isso que está programado, né? Não sei se é isso que vai acontecer. Então, a gente... É uma coisa que tem que ser muito trabalhada mesmo, muito pensada. Tem que ser construído mesmo, né? Construído. Pegando um pouco o gancho do que o Alberto falou, eu acho que a gente realmente não tem ainda capacidade. Tem várias questões no Livro dos Espíritos que eles respondem assim, né? A gente fica tentando, assim como a criança, você vê como é que nós somos infantis, a gente ainda precisa muito do concreto, né? Eu tenho que pegar para... isso assim, é assim, isso parece com o quê? Não parece com nada, não tem como definir, não existe vocabulário. Enfim, eu acho que a fé é uma coisa muito maior, entendeu? Assim como o amor, né? A gente não sabe o que é o amor divino, o ágape, o amor mesmo, entendeu? Sim. A gente não sabe, a gente usa eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo chocolate, eu amo água, eu amo... Enfim, não é esse o amor, a gente não tem a gente não tem como definir, porque a gente não tem nem vocabulário para isso, e eu vejo a fé da mesma forma, entendeu? Então, mas por quê? Justamente por causa disso, pelo que a gente viu ali, a fé ela é construída e ela tem a ver com o grau evolutivo em que você se encontra. Então, é um processo, entendeu? Então, por isso até, Alberto, eu acho que ainda a gente precisa dessa didática toda, entendeu? Da onde vem a palavra, o que significa, isso. a fé raciocinada, a fé cega, a fé infantil, a fé não sei o quê.
Mas, na verdade, é a fé. É a fé. Agora, para a gente tentar entender... É a fé que vai se transformando. Exatamente. Né? É a fé que vai se transformando até... Mas a didática é importante, sem dúvida, senão a gente não vai chegar lá. Sim, exatamente. E a gente precisa base, dela para chegar lá. Não, mas é a base. Haja vista a didática de Jesus. Olha como é que ele agia, entendeu? Ele ficava contando essas histórias como essa aí, né? Você vê, ele compara a fé com um grão de mostarda, né? Ou seja, a menor semente que existe e que dá uma árvore enorme. Entendeu? Então, assim como ele usava dessa didática, né, das parábolas, para que isso não se perdesse, a gente fosse compreendendo de acordo com o nosso grau de conhecimento das coisas, a gente ainda precisa também disso, a gente precisa ainda da etimologia da palavra, ainda precisa de exemplos. Não tem dúvida, mas é que às vezes você pensa que a fé cega é ruim. Na verdade, a fé cega é a sua vontade, ela pode até ser usada de maneira ruim, mas a sua fé cega já é a sua vontade de acreditar, é a sua vontade de estar perto daquilo, já é o primeiro passo para você chegar ao futuro da fé que a gente precisa ter. Mas tem um dos slides então, aí que tem até essa progressão mesmo. Primeiro você acredita, depois você conhece, depois, enfim, é um processo. É um processo mesmo. É E é interessante também que Jesus, né, quando ele curava, como a Adriana colocou em várias oportunidades, né, que ele teve de curar, que ele não curou a todos, mas sempre ele perguntava. Ele via o cego e perguntava: o que queres que eu faça? Né? Era óbvio, né? Mas ele fazia a pergunta para que aquele que estava necessitado dissesse, se ouvisse, eu quero ver. Né? E aí a gente pode, vamos dizer assim, transcender a visão, não apenas no plano, ficar apenas no plano material, da visão física, né? Mas eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero sentir, eu quero saber. Quer dizer, isso tudo você vai descobrindo assim. Primeiro você começa com essa fé, a fé é cega, né? Você acredita, vai ali que lá tem uma pessoa que benze e cura esse problema que você tem. Aí você vai lá acreditando que você vai ser curado. E até você é curado. Porque você acreditou tanto, com tanta vontade, né? Que aquela reza, aquele momento ali, que também é abençoado, né? Que às vezes a gente até acha que é uma bobagem, mas não é. É um instrumento, todos somos instrumentos de Deus, não é? Para algo maior. E você acaba se curando. Mas você depois, com o tempo, você vai passando o tempo, você vai descobrindo que aquela não é a verdadeira fé, né? A verdadeira fé é essa mais complicada que a gente está dizendo aí, né? Que a gente está num momento complicado, um momento difícil, ou alguém, né? Alguém do nosso círculo de amizade. É isso aí, Valéria. Eu estava até falando isso, citei isso. Por exemplo, eu estou com uma pessoa conhecida numa situação limite, mas uma coisa gravíssima, gravíssima. E eu todo dia digo para ela, sabe, Deus pode mudar isso a qualquer momento. De uma hora para outra, tudo pode se codificar. Tenha força, tenha coragem. Você está nas minhas preces, você está nas minhas orações. E ela diz, não estou vendo saída. É muito difícil, é uma situação limite. Mas porque quando a gente está a gente está com um véu, né? Véu. Então a gente não consegue. É preciso, por isso que a união, né? Vamos dizer, quando você trabalha em grupo, você tem essa oportunidade e essa responsabilidade de perceber o que está acontecendo naquele grupo, com uma pessoa, com outra e tal, e você ir lá tentar pensá-la, né? Tentar atrair ela
para um outro lugar que não aquele que está colocando ela na escuridão. Porque quando a gente está assim, a gente está na escuridão. E a gente precisa de alguém ou de algumas pessoas, né, bem intencionadas, amorosas, que nos auxiliem, porque nem sempre é fácil sairmos de situações. Agora, precisamos estar atentos, realmente, a essas questões, a essas pessoas, para poder ajudarmos, né? Porque, às vezes, a gente está em grupos que cada um pensa em si, e ninguém se incomoda com ninguém, entendeu? E aí, fulano, você soube, suicidou. Pois é. Esse é o perigo, né? A gente tem que estar cercando. E é uma responsabilidade que todos temos, né? Todos temos, né? Sabe, eu ligo, eu telefono, e aí, como é que está? Olha, calma, né? E tal. Aí começa a conversar, falar de outras coisas e tal. Às vezes faço até essa pessoa rir, né? Eu fico satisfeita quando eu vejo que ela consegue dar um sorriso, que ela consegue... Mas eu acho que é uma responsabilidade até que a gente tem, né? De estar próximo de uma situação como essa. E a gente sabe que é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Claro que às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue, mas se a gente tentou, se a gente fez tudo que esteve ao nosso alcance, pelo menos responsabilidade a gente não vai ter, né? E orar, né? Colocar o nome da pessoa, mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não saiba, porque isso aí a ciência já comprovou que a pessoa, mesmo sem saber que alguém está orando por ela, mesmo sem acreditar, algo a atinge, a envolve, a favorece, não é? Então, esse é o nosso papel. É isso que nós temos que fazer. Ontem mesmo eu falei com essa pessoa, o que eu posso... Ao meu alcance, eu faço o que eu posso por você. Eu peço, sabe, que essa situação possa ter finalize de uma forma apropriada, de uma forma que você sabe que vocês estejam amparados. Eu rezo todos os dias. Eu falei isso para a pessoa. Eu não tinha nem que falar, mas eu já falei tanta coisa. Eu fico todo dia preocupada com essa pessoa. Aí todo dia dou uma ligaçãozinha, faço um áudio, uma coisa. Olha, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu peço muito a Deus que a solução se apresente. E ela vai se apresentar. Vai se apresentar, vai, com certeza. Se Deus quiser e tal. Mas é o que eu digo. A gente precisa... Essa fé que a gente tem que trabalhar muito, né? Muito, muito. Porque não é fácil você estar se vendo... como você falou, é um véu. Você fica naquele emaranhado, você não vê saída, né? Tem momento que ela consegue quase me levar para cima, esse turbilhão. Eu digo, não é assim, você vai ver que vai ter saída. Outras situações difíceis você já passou e já saiu e tal. E a gente sabe que tem saída, mas essa fé é um desafio muito grande, né? Não? Muito grande. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Eu pensei que tivesse... Cadê, Valéria? Estou aqui. Tá. Não, estava escutando. Pois é. Tem isso aí. Tem uma coisa que, às vezes, eu observo, que, apesar da gente ser espírita, apesar da gente já ter conhecimento, sabedoria, às vezes, dentro da linha de Kardec, essa coisa toda, no ser humano ainda existe uma dificuldade, né, de, às vezes, você aceitar a morte. Apesar de todo o conhecimento que a gente tem, né, às vezes eu tenho, enfim, tem uma amiga, né, que ela tem uma dificuldade tremenda, né, de aceitar essa perda, né, dos entes queridos. E
é lógico, a gente é ser humano, né? Enfim, e às vezes a pessoa não consegue, né, enxergar um pouco mais além, e começa pelo entendimento do próprio processo de reencarnação, né? Do que a gente veio fazer aqui, do que a gente está fazendo, aonde nós vamos, né? E aí custa, às vezes dentro da pessoa, conseguir entender, né, que isso é um processo. Mas é natural, né? Cada um tem seu, processo, né, Adriana? exato. Cada um tem seu momento, seu Eu acho tempo. que é o tempo da assimilação e da evolução mesmo, né? Conforme você vai evoluindo, aprendendo. E nós mesmos já devemos ter passado por muitas encarnações até chegar a essa parte que agora a gente chegou. Sim, na verdade, todas as nossas potências já existem dentro de nós, né? Uhum. E cada um está no seu tempo. Por isso que determinadas situações, para mim, não são pesadas, para você já é, outras para você é leve, para mim já é pesado. Enfim, cada um tem a sua bagagem, seu momento, né? Estamos todos caminhando. É confuso entender tudo sobre a fé, mas vamos ver quando. Mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente faz a entrega. Nós temos que nos entregar, né? Porque a fé, se você for resumir, é você se entregar completamente a Deus. E nós ainda não estamos nessa, mas nós estamos. Vamos tentando, vamos construindo, pensando a respeito, e eu admito que eu, até para entender e tentar construir a minha fé aos pouquinhos, eu recorri muito a muitas e muitas leituras sobre isso, muitas. Estamos longe de ser Jó. Oh, muito longe de Jó. Mas a gente chega lá. Esse é o único determinismo divino, a nossa perfeição. Dessa a gente não escapa, de jeito nenhum. A gente pode levar milênios, reencarnar milhões, milhares de vezes, mas a gente vai ser perfeito, não adianta. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ser. A despeito de tudo e de todos, seremos. Nossa, mas foi maravilhoso o estudo hoje, foi muito gratificante, elucidativo, né? Para a gente pensar muito. Nossa, tem muita coisa, né? Como diz a Valéria, tem muito que se refletir. Muito, com certeza. Que a gente não pode perder a fé, né? A esperança, né? Porque mesmo que não seja aquilo que a gente deseja que aconteça, algo vai acontecer. Agora, não no nosso tempo. É isso que a gente precisa, né? Ter essa capacidade para entender o tempo, ter paciência, cultivar a paciência. Por mais que a gente ache, né, que é uma injustiça, tudo bem, existem, né, injustiças aí em cada canto, né? Mas eu não sou injustiçada. Mas não existem injustiçados. Então, isso já nos fala muito. Por mais que a gente queira que as coisas se resolvam de um dia para o outro, ou em uma semana, ou em um mês, tem coisa que vai demorar, às vezes, uma encarnação. E a depender das pessoas, talvez até várias encarnações, né? Agora, cabe a gente resolver. Da nossa parte, fazer a nossa parte e a gente ficar resolvido com a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não queira se resolver com a gente tem que estar em paz com a outra pessoa, ou com, né, seja lá o que for.
E aí a gente vai seguir. Nós não vamos ficar presos nem algemados a nada. Aí é uma decisão que a gente toma e com vontade firme, né? Com fé verdadeira, a gente vai seguindo. Porque a gente renasce não é para pagar dívida. A gente renasce para evoluir. Se a gente está pagando dívida, foi porque a gente contraiu lá atrás. Exatamente. Mas a reencarnação é para que a gente encontre o caminho do equilíbrio, né? É o sucesso espiritual, não é o sucesso material. É o sucesso espiritual. Então, se a gente não sair desse caminho, ou procurar, de vez em quando a gente sai, né? Porque a gente não é assim o tempo todo, né? No dia, se a gente tirar a nossa pressão arterial, a gente vai ver que cada momento, cada hora, ela está de um jeito, né? Então, assim também somos nós, né? Então, a gente tem que trabalhar, é tudo que foi dito mesmo aí, né? É uma construção, cada dia a gente está construindo. Tem dia que a gente está bem, tem semana que a gente está ótimo, mas tem semana que a gente não está bem, Sim. né? Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, tem que encontrar o bom senso, o caminho do bom senso, né? Para ser mais feliz, ser mais saudável, entender melhor as coisas. É fácil? Não, não é fácil, não. Não é fácil. Mas é o que a gente tem que fazer para conseguir superar aí as nossas dificuldades, né? E se perguntar, né? Vamos dizer assim, a gente pode imaginar Jesus perguntando para a gente, né? O que queres que eu faça, né? Gente, eu vou ter que sair. A resposta bem compreendida para poder dar a ele, né? A gente tem que ter a resposta para dar a ele, né? Não esquecer disso. Todo dia a gente perguntar a gente, né? Na hora Deixar que a gente de ser for criança, fazer a nossa né? prece, Deixar né? de ser criança. Eu quero que você faça o que eu quero. É isso aí. Tem que ser do jeito que eu quero. O que aconteceu aqui? É o Pai Nosso que a gente tem que seguir, né? É a oração do Pai Nosso, né? Sim. É isso. Se a gente fizer a oração do Pai Nosso e usar ela na nossa vida, a gente já está, né? Seja feita a tua vontade, já. E não a nossa, né? Quer dizer, um dia a nossa vontade será vitoriosa, né? Quando a nossa vontade for a vontade de Deus, né? Exatamente. Quando estiver de acordo com as leis divinas. Sim. É isso que a gente Quando não a pode gente puder esquecer. falar como Jesus, eu e o Pai somos um. Isso. Conexão total. Isso aí. É bom que esse A capítulo gente está a vai... caminho, né? A gente está a caminho, né? É bom que esse capítulo, pelo que a Adriana leu desde no início do estudo, ainda vai nos fazer refletir muito ainda sobre fé, coragem. Ainda vamos ter outra esperança. continuidade, a continuidade Isso, da. vai ser muito bom esse Vai ser capítulo. fé até o final de abril, pelo menos. Pois então. E eu Que abri e bom. vou encerrar a fé. Ah, tá bom. Gente, Mas é isso, podemos terminar já, né? Sim. Pelo menos a aula de hoje já vai nos dar fé para a semana toda. Até retornarmos. mas é igual a gente fazia antigamente, né? Escolhia uma virtude para trabalhar a semana toda. Até o A sábado. gente fazia esse trabalho, a gente podia voltar a fazer, né? A gente Não podia é? voltar a fazer isso, é isso aí. Uma virtude para trabalhar até o próximo sábado. É isso aí, bem legal. A gente pode, é uma boa ideia que você relembrou que a gente fazia. A gente fez isso há muito tempo. Isso aí, vamos botar em prática. Vamos. Vamos trabalhar nossa fé. Vamos trabalhar nossa fé. Vamos fazer esse mês todo de fé. Trabalhar. Isso aí. Ficar pensando aí, lendo o Evangelho, quando vier a outra aula, aí a gente já está mais, né? Já está
compreendendo mais um pouco, aí é bom porque todo mundo coopera, né? Sim. Todo mundo coopera, dá a sua participação, que é esse o intuito nosso, né? Que todos nós participemos, né? Sim. Tudo bem. Mas é isso. Então Vamos terminar, encerrar. Didi? Vamos. Dridri? Vamos. Vou fazer a prece de encerramento. Graças a Deus, Jesus, mestre amado, nosso irmão mais velho, nosso governador planetário. Aqui estamos para te agradecer por estes momentos de reflexão em torno dos teus ensinamentos. Que possamos não só compreender, mas saber usá-los no nosso dia a dia, para que consigamos continuar trilhando a nossa caminhada rumo à casa do Pai. Gratos estamos por este momento, que possamos todos, esta semana, refletirmos muito sobre tudo aquilo que foi aqui dito. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Graças a Deus. Graças Um beijo Graças